E aí, queridos, mais uma vez estamos aqui no podcast Upper Chamber com alegria muito grande. É sempre bom estar com vocês, é sempre bom poder compartilhar algo do coração do Senhor, e esse programa vai ser especial, você não pode perder. E eu quero te dizer uma coisa, já dá aí um like, se você não inscreveu no canal, inscreve no canal, indica esse canal para outra pessoa. Eu falei nos outros programas, vou te dar uma dica, se você apertar aí um sininho que tem aí, todo programa novo que nós tivermos, todo vídeo novo que sair, nós vamos estar te dando uma sinalização para que você saiba que tem algo novo no canal, e é uma bênção estar com vocês. E hoje nós estamos aqui, como sempre, o Valtinho está ali. Eu tenho que gravar um dia desse um programa com o Valtinho, que é o nosso corretor de teologia, que está ali resolvendo nossos problemas teológicos. E hoje eu estou aqui com uma grande amiga minha e da April, e na verdade com o esposo dela também, e pastora Adriana. Bênção demais. Somos amigos há uns 20 e tantos anos, né? Muitos anos. Ih, tem muito tempo. Eu era solteira, eu tinha 17 anos quando eu te conheci. Não, meu pai já tá fazendo 60 anos de casado, alguma coisa assim. E que bênção, Adriana, que bom estar com você aqui. A gente estava conversando sobre alguns assuntos que vai abençoar a sua vida hoje de uma forma tremenda. Amém. E que bom estar com você aqui, que bom a gente visitar a nossa cidade e abençoar. Muita gente tem vindo aqui e liberado algo. É um prazer estar aqui com você e com a sua família, esse tempo de descanso. Eu vim para descansar. Saímos do Brasil e viemos aqui um propósito, né? Porque o propósito não é sempre trabalhar, né? Descansar também, descansar, né? Até Deus descansou. Verdade. Então, nós temos esse direito de descanso, mas nós estamos aqui para compartilhar aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas ali no Brasil, que Deus fez na minha vida. E tem sido... Deus tem nos usado como um canal de cura. Sim. Ali. Hoje nós estamos em Itaboraí, trabalhando ali, em Sambaitiba, num sítio que nós tínhamos há muitos anos, há mais de 18 anos. Nós tínhamos aquele sítio, não podíamos imaginar o que Deus ia fazer naquele local. E hoje é aquele local que era um sítio de lazer, onde as pessoas iam para casar, onde as pessoas iam para fazer festa de aniversário. Hoje foi transformado num sítio de cura e de libertação, de restauração. Glória a Deus, glória a Deus. Eu fui curada ali. Aleluia. Nasceu, todo o trabalho que nós estamos fazendo hoje, nasceu diante de uma cura que eu tive. E como que chama? Chama? Missão Casa do Pão. Hoje é uma escola de missões. E nós estamos ali 4 anos. Amém. O tempo passou rápido. Uma coisa que eu queria gravar esse podcast, especialmente para mim, porque vocês também são parte na minha vida, na área, quando Deus nos mudou para cá, a gente precisava ser sarado, eu particularmente, né? E nesses últimos anos, o Espírito Santo tem trabalhado tanto na minha vida sobre a necessidade de cura no meio da igreja. Pastores sendo sarados, pastores cansados demais, homens estressados, em depressão. A igreja precisa ser curada. E mais do que nunca, eu tenho pensado que nós precisamos de um avivamento de cura no meio da igreja, né? Interessante, cura em todas as áreas, né? Porque existe uma amargura muito grande às vezes na igreja, as pessoas dando tiro para todo lado, chutando tudo. E eu queria muito ouvir um pouco do que Deus tem feito com a Casa do Pão, e porque eu creio que é uma loucura na minha cabeça, mas a gente tem falado muito isso, nós cremos que está vindo um avivamento de cura no meio da igreja. Eu acredito. Eu acredito nisso. Nós temos uma reunião com pastores toda segunda-feira, e nós reunimos uma média de 100 pastores toda segunda, 3 horas da tarde, e nós passamos um tempo juntos ali. E aonde nós ministramos, ouvimos todos eles. E então, assim, ali nós temos 3 salas que funcionam só para pastores. Nessa sala só entra pastores. Tem uma outra sala que só entra mulheres, é uma sala de cura para mulheres, e tem outra para homens, e tem outra para adolescentes. A maioria dos filhos de pastores são tratados lá também. E como é que nasceu? Eu nasci dentro da igreja, eu nasci de um evangelho. Meu avô é pastor, eu fui consagrada desde o ventre da minha mãe. E então, assim, eu vi muitas coisas dentro da igreja, eu vivi na igreja. Minha vida foi até hoje. E
E uma coisa que, na época do meu avô era pastor da Assembleia de Deus, você não tinha muito com quem falar. Você não tinha muito com quem se abrir. Hoje, os pastores, ele tem um amigo que é pastor, que hoje ele pode abrir, ele pode conversar. Mas antigamente não tinha isso. Porque falar alguma coisa traria um dano para a sua reputação. Mas uma coisa que eu tenho aprendido, que a nossa libertação, ela tem que ser maior do que a nossa reputação. Uau, isso é muito bom. A nossa libertação, ela precisa ser maior do que a nossa reputação. Porque se você carregar, só ver a sua reputação, você não vai ser liberto nunca, você não vai ser restaurado nunca, você não vai ser curado nunca. Porque, às vezes, a reputação não deixa você falar o que está na sua alma. Não deixa você expressar o que está dentro do seu sentimento. E aonde os pastores têm câncer, aonde os pastores ficam adoecidos, aonde eles infartam, porque eles... Não, eu tenho que manter o sigilo. Ninguém pode saber o que acontece na minha casa, ninguém pode saber o que acontece no meu casamento. E aí, quando chega para um processo de cura, já podia ter começado lá atrás, se ele tivesse falado o que ele estava vivendo. E aí, quando se arrebenta, aí já arrebentou a família inteira, a vida já está toda arrebentada, que todo mundo assim, nossa, aconteceu, caiu em adultério, nossa, adoeceu, nossa, tá doente. Mas isso teve um começo lá atrás, que ele não verbalizou, que ele não falou, que ele não tinha pessoas de confiança para falar. Verdade. E só fazer um adendo aqui, a gente tem falado que é insanidade andar sozinho, né? É insano isso. Insano. Na pandemia, em 2020, eu estava fazendo um check-up, como toda mulher faz, então fui fazer uma mamografia. E como nós estávamos na pandemia, e um médico falou assim, Adriana, era já no final do ano, mais ou menos em outubro, e ele me pediu uma mamografia. Quando veio o resultado, meus exames sempre deram normais, tudo certinho, veio escrito assim, microcalcificações BINHAITS 4. E quando eu eu li, mas quando eu vi BINHAITS 4, eu fiquei meio assustada. Só que embaixo estava assim, suspeita de malignidade. Quando eu vi suspeita de malignidade, eu falei, tô com câncer. Foi o primeiro pensamento, tô com câncer. E peguei aquele exame, levei para o médico, e o médico olhou para mim e disse, meu Deus, Adriana, o ano passado você não tinha nada. Nós vamos fazer uma biópsia porque você está com suspeita de câncer. E quando você ouve um diagnóstico de câncer, eu acredito que muita gente que deve estar nos ouvindo já deve ter passado por isso. Parece que a terra se abre e você cai ali. Parece que você no primeiro momento você não tem reação, você não tem ação assim, morri. Uau. Vou morrer. É a primeira. Todo mundo tem. Mas depois não. Depois Jesus entra com a fé e você fala assim, não, eu vou ser curado. Enfim, eu recebi esse diagnóstico, fui para o médico e ele falou, olha, nós vamos fazer a biópsia. E fiz a biópsia. Eu lembro que eu olhei para o oncologista e falei para ele, quantos % que eu tenho de chance de isso não ser câncer? Ele falou 50%. Aí eu falei para ele, então eu uso a minha fé nos 50%. E aí fiz a biópsia e veio o resultado, que não era câncer, era uma coisa benigna. Só que eles encontraram na biópsia foi na minha mama esquerda, atrás da auréola da mama esquerda tinha um nódulo que a biópsia não conseguiu enxergar ali, não conseguiu pegar. E ele falou, Adriana, não tem jeito, você vai ter que fazer cirurgia, você vai precisar enfrentar uma cirurgia, porque a gente não sabe o que está escondido ali. Aí eu falei, não acredito. E eu lembro que eu falei, meu Deus do céu, ele falou assim, isso vai ter que ser rápido, a gente não pode esperar muito tempo, porque a lesão não era pequena, a lesão era grande. E eu marquei a cirurgia, e eu lembro que no dia que eu marquei a cirurgia, eu fui lá no meu sítio e fiz uma oração. Eu falei, Deus, se o Senhor é Deus, o Senhor é o Deus que cura câncer, o Senhor é o Deus que cura AIDS, o Senhor é o Deus que cura até uma dor de cabeça. E tem um texto que eu amo, é quando Jesus chega na entrada de Samaria, daquela mulher samaritana, que ele olha e vê aquela mulher e fala assim, olha, você casou 5 vezes, você teve 5 maridos. E aquele marido que está ali também não é seu. Naquele momento veio essa palavra. Aquela mulher tinha problemas emocionais e Jesus curou aquela mulher.
E naquela hora eu fiz a única oração que eu fiz a Deus foi daquela mulher. Falei, Senhor, o Senhor curou aquela mulher. A Bíblia fala que era preciso o Senhor passar em Samaria. Então, Deus, eu estou te pedindo, é preciso o Senhor passar agora na minha vida. Uau. Eu preciso do Senhor agora. E falei assim, Senhor, eu não sei nem o que eu estou fazendo nesse sítio aqui, mas Deus me levou para aquele sítio. Eu acho que não sei se é porque eu não ia encontrar ninguém, eu estaria sozinha. Porque foi um momento que eu estava com um pedido médico para dar entrada na cirurgia e eu não queria. Eu queria fazer uma oração eu não fiz essa oração, não queria fazer na minha casa. Eu quis fazer num lugar secreto. E fui para lá. E naquele momento, eu comecei a chorar muito, com o pedido na mão, chorar muito. E eu falei, Senhor, tudo que nós passamos na vida tem um propósito. Se eu fizer a cirurgia e ficar curada, eu vou entender que o Senhor está me levantando para um ministério para curar pessoas. Uau. Uau. Tanto emocional como físico. Eu vou entender isso como resposta. E passou, e 2 dias depois marcou a cirurgia, fiz a cirurgia, foram 5 horas de cirurgia. E nunca mais vou esquecer disso, o anestesista falou que quando ele me anestesiou, porque foi assim... o médico chegou para Eduardo e falou assim, você quer o resultado na hora, se é câncer ou não? Nós vamos chamar a médica patológica e ela faz ali o exame e a Adriana já sai com o diagnóstico daqui, sabendo se é câncer ou não. Então nós vamos dar uma anestesia nela geral, porque a gente precisa de tempo com ela desacordada, né? E a médica, foi muito interessante, que a médica estava lá, só que aquela médica estava de plantão naquele dia. Quando eu fiz a primeira biópsia, eu fiz na Casa São Vicente, no Rio de Janeiro, na Gávea. A cirurgia foi no Hospital Copa Star. Não tem nada a ver Casa São Vicente com Copa Star. Totalmente diferente. Só que a médica que me deu o laudo foi a mesma médica que, por acaso não, ela estava de plantão naquele dia e entrou. Quando ela jogou o meu sobrenome, ela falou assim, Cunha, peraí, esse sobrenome eu conheço. Deixa eu olhar aqui o arquivo aqui. Ela falou assim, nossa, eu que dei o diagnóstico que ela estava com essa lesão atrás da mama, na auréola. Eu que dei esse diagnóstico. Por quê? Porque quando eu dormi, o médico falou que quando eu já estava sedada, eu falei assim, vocês vão procurar e não vão encontrar nada. Uau. Vocês não vão encontrar nenhum nódulo aí. Eu dormi falando isso. Uau. Aí quando eles me acordaram, o anestesista falou assim, você estava certa. Nós procuramos e o nódulo sumiu. Meu pai, glória a Deus. Aí a médica falou assim, olha, eu dei o diagnóstico que você estava com suspeita de câncer e tive que fazer um outro diagnóstico que você não estava com câncer, coisa nenhuma. Uau, uau. O médico falou assim, eu tenho 30 anos de oncologia. 30 anos. Eu nunca vi isso acontecer. Meu pai, glória a Deus. Eu vi uma paciente entrar no centro cirúrgico com nódulo, com diagnóstico de câncer, e eu procurar e não ter nódulo nenhum. Uau. Aí ele brigou comigo. Alguém fez essa cirurgia antes de mim. Alguém te operou. Eu falei, foi o meu Senhor que o operou. Então, dali começa o processo da Missão Casa do Pão. Ali nasce. Então, foi a primeira sala que eu fiz. Convidei alguns amigos pastores para participar. Contando o que Deus estava fazendo na minha vida, a restauração do que Deus estava fazendo, essa cura física que eu tive. E comecei a ouvir os pastores. Isso nós começamos com 5 pastores. Hoje é uma base de 100, às vezes 200 pastores. Nós fizemos agora a escola de mestre com os pastores. Nós estávamos em 800 pastores reunidos. 800 pastores. 800 pastores reunidos. Então, hoje, a Missão Casa do Pão é um lugar de cura. E nós temos ouvido muita cura, muitos pastores. Tem um caso de uma pastora que chegou lá tomando 5 antidepressivos, com uma depressão profunda. O marido dela, quando chegou, me chamou e falou, Adriana, eu não sei mais o que eu vou fazer. Eu não sei como eu vou mais, porque ela já foi para o psiquiatra, ela já está fazendo terapia, e ou eu me afasto da igreja para cuidar agora da minha esposa e da minha casa, ou eu vou ficar na igreja e vou matar a minha mulher, eu não sei. Então eu ouvi falar daqui,
me indicaram vocês e eu trouxe a minha esposa. O que você pode fazer por ela? E hoje essa pastora, ela já está 1 ano e meio caminhando com a gente. Hoje ela não toma nenhum mais remédio antidepressivo. Foi curada. Totalmente restaurada. Então, qual era o problema maior que ela tinha? O que ela enfrentou? Ela enfrentou problemas com seus filhos dentro da igreja, porque ser filho de pastor não é fácil. Não é fácil. Quem tem filhos que são pastores, eles têm que ser referência o tempo todo, eles têm que ser um semideus na terra. Então, eles não podem errar, eles não podem pecar, eles não podem fazer nada. Então, os meninos cresceram dentro disso, das pessoas olhando, e chegou um tempo que um dos filhos se desviou da igreja, e isso, assim, entristeceu muito o coração dessa mãe. E ela ficou muito triste porque ela não aceitava, né, o filho fora da igreja. Então isso, ela foi simplesmente entrando em depressão, foi perdendo, não a fé, mas foi se frustrando, porque ela imaginava, o que acontece, pastor Judson? Eu conversei isso ontem com você. Eu tenho 2 filhas e nunca falei para elas que elas têm que ser pastores ou que um dia elas vão assumir a missão Casa do Pão. Porque eu creio no ministério sacerdotal. Arão tinha os seus 4 filhos, 2 morreram no pecado, mas 2 continuaram o ministério de Arão. Eu creio na linha sacerdotal? Creio, acredito. Mas eu não posso pegar minhas 2 filhas e falar para elas, olha, vocês vão ter que ser o que eu sou. Não, elas vão ser se elas tiverem um chamado. Você acha que muito das doenças, muitas das feridas, das mazelas, das doenças até emocionais em famílias de pastores estão relacionados com o fardo que colocamos sobre a família que não precisava estar lá? Eu trabalho com isso todo dia. Eu tenho certeza. Os filhos, a maioria, eles não têm direito de escolher o que eles querem ser. Uau. A minha filha, Sabrina, ama odontologia. Eu lembro com 17 anos, quando ela terminou o 2º grau, ela olhou para mim e falou assim, eu posso até ser pastora um dia, mas eu vou ser dentista pastora. Uau. Eu quero ser dentista. E eu falei, ok. Isso é muito forte, né? Muito forte. A Samara, a mesma coisa, faz faculdade. Samara trabalha comigo na missão. Ela sempre quis fazer pedagogia. Na verdade, ela quer se especializar em psicopedagogia para trabalhar com crianças com autismo. E ela falou, eu quero fazer isso. E eu falei, você vai fazer. Nós temos que entender os sonhos dos nossos filhos. Ele pode ser um médico pastor, ele pode ser um dentista pastor, ele pode ser um professor pastor. E é uma coisa que a gente está falando, uma que a gente tem falado muito esses dias, a gente conversou ontem, a plataforma da igreja é maior do que nós crescemos ouvindo. A gente sempre pensou que ou você vai ser pastor ou cantor gospel, né? A mentalidade, isso, né? Então, essa maturidade precisa vir para a igreja, onde é um evangelho do reino, onde a plataforma é a cidade, onde a plataforma da igreja é a nação, né? Então, hoje nós temos entendimento, eu acho que Deus está tratando com a gente, né? A gente tem entendimento que muitas vezes o cara vai ser pastor onde? Vai ser lá no hospital onde ele vai trabalhar, ou onde ele estiver dando... Por exemplo, por muitos anos a igreja, de certa forma, nem incentivou as pessoas a serem professoras de universidade ou de escola. Ganha pouco, faz isso. Mas o maior campo missionário que eu vejo hoje são as escolas. Uma professora cheia do Espírito Santo, e esse fardo parece que nós colocamos... E por que o diabo, ele roubou isso? Por que hoje um filho de crente não pode estudar no colégio secular e ele vai aprender um monte de coisa? Cadê os professores crente, cristão? Cadê as pessoas que poderiam estar ali dando aula? Que poderia estar dando princípios? Não tem, porque ninguém quer ser. Então, assim, hoje a maioria das professoras, elas não são cristãs, uma grande maioria. Então, nós fomos dando espaço, o lugar que é para a igreja estar, ela não está. E nós ficamos brigando por uma plataforma desse tamanhozinho, exatamente, né? E aí você hoje a gente ainda vê médico, pastores, você ainda vê hoje um psicólogo, pastor, mas antigamente você não via isso, porque assim, principalmente quem era filho de pastor. O que aconteceu dentro dessa família? Que o garoto não queria ser pastor, e o pai queria que ele fosse pastor, e ele falou que ele não queria ser. Então,
ele ama... eu sou formada em Direito. Então, assim, você ama o direito, você quer ser advogado, isso não impede de você ser pastor. Você pode ser advogado e pastor. Quantos advogados a gente precisa? Verdade. Quantos advogados a igreja precisa? Quantos médicos a igreja precisa? Quantos juízes a igreja Quantos precisa? juízes a igreja precisa? Então, eu acho que o que eu vejo, tanto na Missão Casa do Pão, na vida de muitos filhos... É exatamente. Eu conheço pais que entram em conflito quando o filho fala: eu não quero ser, eu não vou continuar o teu ministério. Eu quero assim, pastor Júlio, eu não sei. Eu gostaria que algumas pessoas entendessem que igreja não é herança, não é patrimônio próprio. A igreja é do Senhor, a igreja é do reino, a igreja é do Senhor Jesus. A igreja não é lugar aonde eu vou construir um patrimônio para minhas filhas. E não é isso. Se eu quero construir um patrimônio, eu vou fazer outra coisa, mas não igreja. Porque você coloca, às vezes, um filho que não tem chamado nenhum para estar ali. Não tem vocação para aquilo ali. Ele tem chamado para outra coisa maravilhosa. Para outra coisa. Também. Mas às vezes não tem o chamado. Tem muitos que vão dar continuidade o que o pai foi, mas tem outros que não. E nós não podemos fazer isso, porque senão a gente fere, a gente frustra, a gente mata. Então, hoje, o que eu vejo na Missão Casa do Pão, muitos, é exatamente isso. Coloca um fardo. O ministério é um fardo, é um peso que o filho tem que carregar. Ele não tem opção, ele não tem escolha de querer ser outra coisa. Ele tem que... o pai construiu um igrejão de 5.000 pessoas, uma igreja enorme, então eu tenho que ocupar esse lugar. Não, ele não tem que ocupar esse lugar. É como se fosse um negócio da família, né? O negócio da família. O negócio da família. E não é isso. A igreja do Senhor Jesus Deus precisa levantar quem realmente foi chamado. E parece que quando a coisa está fora de ordem, eu acho que alguém falou, acho que foi um irmão me ligou a semana e falou uma coisa, falou que quando eu já preguei muito sobre isso no Brasil, quando João Batista nasceu, né, o pai escreveu o nome dele. Todo mundo queria que colocasse outro nome. Não é a família, coloca esse nome. Mas o pai escreveu: o nome dele é João. Né? E aí, quando ele fez isso, a boca dele se abriu, né? Isso. Que era Zacarias, né? E alguém me falou essa semana, falou: Deus está mandando, está calando o sacerdócio para levantar os profetas. E muitas vezes a gente quer forçar uma maneira de ser, a gente quer que não, a gente nasceu. Eu fico pensando, Zacarias, João Batista não se tornou sacerdote, porque ele cresceu ali, ele é filho do sacerdote, ele poderia ter sido sacerdote, poderia ter continuado, mas João Batista escolheu ir para o deserto, escolheu ir para uma comunidade, né, que ele foi, onde ele foi criado, provavelmente, e ali ele desenvolveu o ministério profético. Eu fico pensando, Zacarias teve que decidir: eu coloco o nome que eu quero ou o nome que Deus quer? E a voz dele, eu acho que isso que você está falando faz muito sentido, porque parece que Zacarias estava doente. A voz dele estava limitada, até que ele escreveu o nome que Deus tinha para o filho dele. Então, acho que esse é um assunto muito delicado e muito sério. Muitas vezes, eu sei, porque eu sou pastor, a gente quer que os nossos filhos sigam alguma coisa, mas falar assim: qual é o nome que o senhor tem? Porque, assim, o que eu vejo? Os filhos, eu vejo isso acontecendo lá na missão. Porque, às vezes, o filho, ele faz às vezes ele está desempenhando um papel que às vezes o pai nem sabe. Escondido, que o pai... Escondido assim, ele está dando conselhos, ele está fazendo coisas que o pai às vezes nem sabe. Porque nós vamos ver, achamos que Deus está usando aquele jovem, às vezes só quando ele está em cima de uma plataforma. Às vezes ele está ali com um colega, com um amigo, ele está fazendo resgate, que o pai nem sonha o resgate que ele está fazendo da vida de uma pessoa. Ele não tem noção. Uau, é verdade. Então, assim... É isso que a gente precisa entender. É isso que lidar com pastores, a gente lida com pastores toda segunda-feira. E é isso que eu tento fazê-los entender. Eu falei assim: olha, os filhos de vocês às vezes estão pastoreando pessoas que vocês nem imaginam que eles estão pastoreando. Eles estão libertando pessoas que você nem imagina que ele está libertando. Eles estão fazendo algo que vocês não imaginam que eles estão fazendo. E às vezes eles não querem fazer para que você veja. Eles estão fazendo para que Deus veja. O que você está falando sobre João Batista. João Batista ficou num lugar, cresceu naquele ambiente ali.
no meio de um nada. Ele estava fazendo aquilo que Deus o chamou para fazer. Ele poderia ter sido sacerdote, né? Pois é, mas ele ficou exatamente numa posição do que Deus colocou ele, do que ele nasceu. Ele estava exatamente na posição que Deus o chamou para estar. Então, às vezes, nós queremos trocar os nossos filhos de posicionamento que Deus o chamou para eles estarem. Deus chamou ele para aquele posicionamento ali. Às vezes para dar um conselho, às vezes para pastorear, escondido. Ele não precisa do microfone para pregar, para dizer quem ele é. Os nossos filhos não precisam afirmar nada para a gente. Eles não precisam de uma autoafirmação nossa. Eles não precisam disso. Eles só precisam entender Jesus. Aleluia. Então você tem percebido que muitos desses problemas de cura está relacionado com essa pressão dentro de casa, do ministério? Tá, com certeza. 99%, sim. A pressão é forte. Porque, primeiro que muitos pastores não têm tempo de estar muito com seus filhos. Eles têm a demanda da igreja, muitos saem para ministrar. Então, é uma sobrecarga muito grande. E eles acabam não criando muito relacionamento com os filhos. Porque os filhos, às vezes, estudam durante a semana. E durante o final de semana, o pai está envolvido na igreja. E os filhos estão em casa no final de semana. Então, esses horários que não combinam, esse desencontro. Então, acaba não tendo muito relacionamento por isso. Então, a criança vai crescendo, ele vai virando adolescente. E às vezes, Judson, o que eu vejo? Não é que o seu filho, como a gente está falando, né, para todo mundo, não é que o seu filho não... eu falo para os pastores assim, não é que seu filho vai esconder o pecado de você, não é que minha filha vai esconder o pecado de mim, não é isso. Porque eles veem a gente com tanta referência, que ele tem vergonha às vezes de falar. Imagina a minha filha chegar para mim e falar assim, eu pequei, eu errei. Ela vai ter vergonha. Não é que ela está escondendo o pecado, porque é uma vergonha. Poxa, minha mãe prega sobre isso, minha mãe fala sobre isso, e eu fiz o contrário daquilo que ela falou. Como que eu vou encarar minha mãe, olhar nos olhos e dizer que eu errei? Uau. Então, todo filho de pastor precisa ter um pastor amigo. Eu acho que April fala, a gente conversa sobre isso de vez em quando, mas a gente tem compaixão do ímpio lá fora, mas a gente não tem compaixão não dos tem nossos misericórdia filhos, dos nossos filhos. Verdade, né? Todo mundo lá fora pode errar, a gente abraça com toda alegria, que glória a Deus, mas se o filho do pastor erra, ou a filha do pastor erra, reflete diretamente nele, reflete diretamente em tudo, então ele cria aquele fardo que é ilusório, porque nós todos somos faros e cheios de mazelas, e muitas vezes nós mesmos pastores mostramos uma compaixão muito grande por um ímpio. Pois é. Que está chegando agora, que era adúltero, bandido, agora o nosso filho, a nossa filha que cresce conosco, a gente coloca um fardo. Eu acho que essa graça precisa entrar dentro das nossas casas, né? E aí é isso, você às vezes olha a gente com tanta referência, que eles ficam envergonhados de encarar e falar. E aí, o que vai acontecendo? Eles vão ficando... Por isso que muitos filhos de pastores entram em depressão. É porque eles não conseguem olhar para o pai, olhar para a mãe e falar o que está acontecendo com eles. Porque não é porque eles não querem falar, porque eles têm vergonha de falar. Eu pego muito isso lá, assim, porque tem vergonha. Olham para mim e falam, como que eu vou falar isso para o meu pai? Como que eu vou falar isso para minha mãe? Como que eu vou dizer isso? Eles não vão suportar isso não, que eu vou falar não. E confissão é sempre o caminho para a cura, né? Pois é. Quando confessamos para Deus, nós somos perdoados, mas quando confessamos para o homem, nós somos curados. Somos sarados. E então, todo filho de pastores, eles precisam de ter alguém que eles confiam, que eles possam sentar, se abrir. E aquele pastor sensato, tem que ser um pastor sensato, vai dar direção para ele. Verdade, meu pai. Então vai dar essa direção para que eles não fiquem presos a essas cadeias, porque isso o diabo usa pequenas cadeias que vão aprisioná-los. E às vezes a prisão é tão forte, tão pesada, que eles não sabem como sair dessa prisão. Eles não sabem como sair do problema. Precisa de alguém vir de fora para poder resgatar. Para fazer o resgate.
para fazer o resgate. E às vezes não somos nós que vamos fazer esse resgate. Às vezes Deus vai usar outra pessoa para fazer esse resgate. É uma coisa que eu tenho percebido nos anos de ministério, é que muitos de nós sentimos que isso reflete em nós, mas Deus vai usar o corpo para curar o corpo, né? Uma das coisas que é científica, né? O corpo cura o corpo, né? Verdade. Os anticorpos, e muitas vezes nós achamos que não dá para confiar em outros para cuidar dos nossos filhos, ou para ministrar, ou para liberar uma palavra, e muitas vezes é o corpo que vai promover essa cura, né? Eu amo essa história da mulher samaritana, porque a Bíblia fala assim, Jesus sabia que meio-dia essa mulher estava no poço. Ele sabia estar lá. Jesus foi lá para resgatar a alma dessa mulher. Ele sabia que meio-dia ia encontrar aquela mulher arrebentada no poço. Ele foi ali para isso. Ele não foi ali para apenas descansar, não. Ele foi ali para resgatar aquela mulher no problema dela, porque quem casa e descasa tem um problema profundo nas emoções. Então Jesus, ele se preocupou com o emocional daquela mulher. Jesus não preocupa só com a sua doença física, ele se preocupa com as suas emoções. Ele se preocupou com as emoções daquela mulher. Ele foi ao encontro dela. Ele encontrou ela. Ela não foi atrás de Jesus. Jesus que foi ao encontro dela. Porque ele fala assim, é preciso eu passar em Samaria. Ele fala, eu preciso passar em Samaria. Por que eu preciso passar? Porque eu sei que meio-dia tem uma mulher ali com questões emocionais que eu preciso resgatar, que eu preciso curar. Imagina, ela tinha 5 esposos, né? 5. Passou por 5 divórcios. 5 divórcios, porque a Bíblia fala que ela, 5 maridos, casou e descasou, casou e descasou. As mazelas dela, e se ela tinha filhos, a Bíblia não disse, o que começou a gerar na própria família, nos filhos, e Jesus senta e fala, vamos tocar nessa ferida? Pois é. Vamos curar, fala comigo aqui, cadê seu marido? Pois é. Vamos trabalhar com Jesus isso. começa a conversar com ela. Jesus conversa com ela. Júlio, eu atendi uma menina que, para mim, esse testemunho foi o mais... Aliás, tem 2 que, para mim, foi o mais chocante. Essa menina é filha de um pastor da Assembleia de Deus. E ela engravidou. E quando ela engravidou, ela ficou desesperada, porque o pai dela é uma pessoa muito conceituada, e essa menina chegou. A gente não fala o nome, mas ela conta o testemunho dela. E ela, quando chega na minha frente, essa menina chega arrebentada. Porque quando ela engravidou, o pai fala assim para ela, você é uma vergonha. Meu pai. Você vai tirar essa criança. Porque se essa criança nascer, você vai acabar com o meu ministério. E ela entrou em pânico. Ela tinha 18 anos na época de idade. Ela ficou desesperada. E ele falou assim, eu vou te levar na clínica e você vai abortar essa criança. Ela olhou para mim e falou assim, eu fiquei tão desesperada, que quando chegou de noite, eu catei toda a minha roupa e saí de casa. E fui-me embora e deixei uma carta pro meu pai. De manhã, quando eles acordaram, tinha uma carta na mesa dizendo que eu estava indo embora. E eu fui-me embora, com 18 anos. Saí de casa sem saber para onde ir, porque o cara que eu estava grávida, ele me abandonou. Então, eu não tinha meu pai, porque meu pai queria abortar. Eu quis proteger a criança que eu estava carregando. E aí, ela saiu de casa e foi para casa de um parente. E de uma tia, essa tia abraçou essa menina, com 18 anos. Ela teve o bebezinho e nasceu. E ali ela foi trabalhar e tudo mais. Aí ela sai da casa da tia. E 3 anos depois ela encontra um cara e casa. Fez tudo direitinho. E quando ela casa, ela engravida. Essa menina engravida. Quando ela tá a criança nasce, aquilo tudo, no hospital bonitinho. Quando ela tá amamentando, no 2º dia a criança, para ter alta para casa, a criança morre nos braços dela. Ela saiu do hospital para enterrar a filhinha. E então, a mente dessa menina estava totalmente bagunçada. Então, ela achou que essa criança morreu do casamento porque o pai dela queria que ela fizesse o aborto da criança, e que ela não fez. Ela achou que ela estava em desobediência. Meu pai. Olha o nível de como a mente dessa menina adoeceu. Meu Deus. Eu fiz a libertação dessa menina. A primeira coisa que nós fizemos com ela, eu chamei um pastor
representando o pai dela e pedindo perdão a ela por ter um dia ter falado sobre ter tirado a criança, matado uma criança, e tiramos essa menina do lugar da desonra. Porque quando o pai dela fala que aquela criança seria uma vergonha e ela era uma vergonha para ele, ele coloca essa filha debaixo de um jugo de desonra. Todo pai que fala que os filhos são uma vergonha, eles colocam os filhos debaixo do jugo da desonra. Os filhos não conseguem prosperar, os filhos não conseguem fazer nada, porque eles estão debaixo do jugo da desonra. E nós fizemos o resgate dessa menina, tirando ela debaixo de toda a palavra de desonra e trazendo essa menina para o lugar de honra. E a segunda coisa que nós fizemos com ela foi que ela pedisse perdão ao Senhor, porque ela ficou muito magoada com Deus. Por Deus ela achou que foi Deus que tirou a criança. Tinha um erro sobre quem Deus era, né? De quem Deus era. E ali ela se arrependeu e aquilo. Judson, o atendimento dessa menina foi uma libertação, foi libertador. Essa menina saiu livre. Glória a Deus. Essa menina saiu liberta, saiu curada, saiu restaurada. Glória a Deus. E hoje essa menina está bem. Vive casamento restaurado, lá com o filhinho e agora tentando uma segunda gravidez. Glória e eu creio, eu falei para ela, nós estamos te selando para você ser mãe novamente. Aleluia. E para você continuar a sua vida no Senhor. Glória a Deus, meu Pai. Por que é aquilo que eu falei no início? Porque, às vezes, a reputação, a reputação, ela te leva para esse nível de doença. Na minha opinião, isso beira loucura, né? Beira loucura. Porque como que você ama mais a reputação do que... Eu vi isso acontecer com essa menina. O pai falou, se você tiver esse filho... Então ele preferia cometer um assassinato do que expor o pecado da filha. Meu pai, que loucura. Que loucura. Loucura total. E uma outra, que a gente já vai encerrar, eu atendi uma menina que, filha de pastor, ela saiu do Brasil, foi morar em Portugal com o marido. E chegou lá, a vida teve suas complicações, ela virou prostituta. E ela virou para mim e falou assim, mas eu fazia uma oração. Falei, hã? Eu falava, Deus, guarda a minha entrada e a minha saída. Saída todas as vezes que eu entrava no motel. Eu falei, eu vou falar uma coisa para você. É loucura. Eu falei para ela, eu vou falar uma coisa para você. Você vai pedir perdão agora ao Senhor Jesus. Porque o Senhor diz assim, se você subir ao céu, Ele estará contigo. Se você descer às profundezas, Ele também estará contigo. E se você fizer a sua cama no Seol ou inferno, o Senhor estará contigo. Você vai pedir perdão ao Senhor, porque muitas das vezes você levou Jesus para o Seol, para o inferno, junto com você. Uau. Você fez a sua cama no inferno. Então você vai pedir perdão ao Senhor por isso. Aí que ela se deu conta do nível de pecado, de sujeira que ela estava cometendo. Essa menina hoje, pastor Judson, é uma bênção. Se tornou uma líder de louvor. Uma bênção. Deus restaurou a vida dessa menina. Essa menina saiu da prostituição. Glória a Deus. Restaurada. Então eu entendo uma coisa. Para mim não foi fácil a minha vida. Para eu chegar até a Missão Casa do Pão, eu passei por muitas coisas emocionais, muitos problemas. E Deus foi comigo em todo o tempo. Então hoje eu vejo que tudo que eu vivi no passado, tudo que eu vivi na minha história, foi Deus me dando autoridade para lidar hoje com essas pessoas. Porque nós só temos autoridade naquilo que a gente vence. É verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso é fenomenal. Fenomenal. Quero ouvir mais sobre isso. Nosso tempo já está passando, mas duas coisas que estão claras para mim aqui. Nós, como pastores, hoje de manhã a gente estava lendo aquele Salmo 127, né, que fala
Quanto a seus filhos, eles são herança do Senhor. O fruto do ventre é um presente de Deus. Eu gosto dessa tradução, que diz aqui, o fruto do ventre é um presente de Deus. Como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Eu estava pensando, enquanto você estava, eu lembrei desse versículo, nós precisamos acordar para isso, né? O presente de Deus que Ele nos dá, os nossos filhos. E muitas vezes a gente fala, os meus filhos estão atrapalhando o meu ministério, os meus filhos estão atrapalhando a minha vida, e a gente não entende que é o presente de Deus, são a nossa família, os nossos filhos. Verdade. E eu creio que Deus está querendo. É muito bom isso. Obrigado, pastora Adriana, porque a gente tem falado bastante aqui, Valtinho, nós temos queimado de ver essa cura no meio da igreja. Amém. De ver líderes sendo sarados, de ver filhos de pastores sendo sarados. Eu sou filho de pastor, cresci na igreja evangélica, eu sou pai hoje, e às vezes eu vejo eu cometendo erros semelhantes, né? E é sempre bom a gente estar lembrando, olha que nós precisamos preparar um caminho diferente de cura para os nossos filhos, para a nossa família. E eu creio que Deus está restaurando essa casa Amém. do pão, né? Belém. Amém. Um lugar onde tem pão, onde tem cura. E vocês trabalham como? Vocês recebem pessoas de vários lugares? Recebemos. Como que funciona? Nós temos a escola Esté, que só trata com mulheres, são 3 dias, acontece 3 vezes ao ano. E como que as pessoas podem fazer a escola? Entra no site da Missão Casa do Pão. Aí tem a escola Esté, tem a escola Abacuque, que é para homens, e mais nós estamos ali toda segunda-feira atendendo todo mundo. Tem atendimento a semana inteira, na verdade. Segunda-feira são as reuniões, mas durante a semana de segunda a sexta tem os atendimentos. E a escola Esté é focada para mulheres? Para mulheres, São restauração. Esposas de pastores só ou todo tipo de pessoas? Todo tipo de mulheres. E vocês têm um trabalho específico com pastores, pastoras? Pastoras, isso. E nós atendemos. Na verdade, a Missão Casa do Pão trabalha de segunda a sexta. Nós temos ali aos sábados a escola de intercessão, escola de libertadores. Temos outras escolas também que trazem restauração. A escola de libertadores são 3 meses. Trabalha iniquidades profundas. Com iniquidades bem profundas. Só que essa escola é ministrada pela pastora Iracema, que caminha junto conosco. Então, ela ministra sobre iniquidades bem profundas. Ela é um trabalhar todo sábado durante 3 meses, esse curso, né? São cursos que acontecem. Glória a Deus, glória a Deus. Maravilha. Glória a Deus. Nós vamos colocar o site da Casa do Pão. E eu mesmo já estive lá algumas vezes, né? Foi bom demais, maravilhoso. Para ser sincero, eu estou muito empolgado com o que Jesus está fazendo. Amém. Parece que Ele está liberando ferramentas novas. Amém. Para a gente ser sarado. Está sim. E ouvindo você falar o testemunho seu particular, né? Parece que o Senhor te leva no vale, e no vale Deus te dá uma chave, né? Uma chave. Para abrir a gaiola ou jaula de outros. Deus te dá uma coragem. Deus te leva no vale Deus te prepara. Alguém me deu só para... tô ficando empolgado aqui, mas só para um versículo que alguém falou um dia desse aqui, não sei quem... Deixa eu ver se eu acho aqui. Ok, bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra minhas mãos para a guerra, meus dedos para a batalha. Parece que Ele nos leva no vale para nos adestrar. Para nos adestrar. Né? Ele nos prepara no vale. Porque é isso que eu te falando. Porque você só tem autoridade naquilo que você venceu. Cada vale que nós passamos é uma patente que você recebe no mundo espiritual. O diabo sabe que você tem patente para aquilo ali. Uma pessoa que passou pelo abuso sexual, ela sabe lidar com uma pessoa que está sofrendo por abuso. Ela enxerga. Uma pessoa que consegue, a visão dela se abre. Ela consegue porque ela foi restaurada. Um cara que é alcoólatra, ele consegue resgatar uma outra pessoa do alcoolismo. Todos nós temos autoridade naquilo que nós vencemos. Como uma pessoa que, quando você passa por um processo como eu passei na oncologia, vi muitas pessoas ali com câncer. Hoje, quando chega mulheres... Eu fiz lá curadas com mulheres com câncer. Recebi mais de 100 mulheres com câncer. Eu sei a dor do que elas estavam passando, porque eu passei pela cirurgia, eu fiz aquela marcação lá, tem que fazer uma marcação antes da cirurgia, aquilo é terrível. Eu passei pelo todo o processo de uma pessoa que passa por um câncer,
que ela chega numa cirurgia. Eu só não fiz radioterapia nem quimioterapia, mas todo o processo eu fiz. Então eu sei a dor que é. Eu sei, tem dia que você, até chegar à cirurgia, até saber que você não tem nada, você passa por muitos pensamentos. Ainda que você tenha fé, ainda que eu sabia que Deus ia me curar, ainda que eu sabia de tudo isso, mas você passa por momentos, entendeu? Não duvidando de Deus, não é isso. Mas se eu tiver que fazer químio, meu cabelo vai cair. Se eu tiver que fazer radioterapia, vou perder a mama toda. Eu passei por uma cirurgia, eu falei pro médico, eu vou perder a mama toda? Como é que vai ser isso? Vou ter que botar prótese? Ele falou, não, só vamos tirar um pedaço. Não precisa de prótese. Então você passa por tudo isso. Verdade. Então, sabendo que Jesus passou o tempo todo comigo. Glória a Deus, glória a Deus. Eu acho que o Senhor nos dá o privilégio de passar por essas coisas para ajudar outros, né? Isso. Glória a Deus, glória a Deus. Queria te pedir um favor. Queria que você orasse, porque eu sei que tem irmãos que estão nos assistindo, irmãs que estão nos assistindo, pastores, muitos pastores nos assistem. Queria dizer, pastores, nós amamos a vida de vocês. Amém. E nós sabemos que Deus, Ele tem algo maravilhoso para você e para a sua família, né? Deus ama o seu ministério, mas Ele ama você mais do que o seu ministério. E Ele ama a sua família mais do que o seu ministério. E eu creio que tem cura. Sabe, eu acho que aquele texto que diz tomai sobre vós o meu jugo. Nós estamos com o jugo errado nos nossos ombros. Por isso que a gente está fazendo o trabalho gemendo. Por isso que a gente está chutando, destruindo, às vezes perdendo nossa própria casa. E eu tenho visto o que Deus está fazendo com vocês lá na Casa do Pão e ouvir os testemunhos. Eu creio que você tem autoridade para orar para alguns Amém. Pastores e ministrar na vida deles. Pastores, pastoras, ou mulheres em geral que estão em momentos de profunda... 5 remédios antidepressivos e não precisar tomar nenhum mais. É só Jesus que faz essas coisas, né? Só o Senhor. É só Jesus que faz essas coisas. E parece que está multiplicando. Aqui mesmo, semana que vem eu vou estar ministrando com um amigo meu que tem um healing house, uma casa de cura. Parece que o Espírito Santo está liberando essa unção ao redor do mundo. E algo maravilhoso vai acontecer. Eu vou falar uma coisa para vocês que estão nos ouvindo. Quando eu passei por tudo isso, eu lembro que um médico olhou para mim e falou assim, você sabe o que significa que você está vivendo? Aí eu falei, o que é? Isso aí são dores que você não botou para fora. Uau! O médico falou isso? O médico falou isso para mim. Você precisa chorar. Você precisa... Não é confessar pecado. Às vezes a gente... não, tudo é pecado. Não é isso. Você precisa botar suas frustrações para fora. E as suas decepções, as traição. O nome disso que você está vivendo se chama decepções, frustrações, emocional abalado. Você não botou para fora e veio tudo sobre o seu físico. Uau. É isso que acontece. Com a maioria dos pastores, que eles não param, não descansam. Não é a palavra para você, pastor, que nós vamos encerrar e eu vou orar com você. Procure alguém que seja da sua confiança, se abra, fala. A sua libertação e a sua cura tem que ser maior do que a sua reputação. Essa frase é maravilhosa. Bom, aleluia. Vamos orar. Ora, Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos agora a todos os pastores que estão em casa nos ouvindo, aqueles também que não são pastores, mulheres, homens, Pai, que estão ouvindo agora. Eu te peço que o Senhor libere algo sobre a casa de cada um deles, que o Senhor traga cura, que o Senhor traga restauração, que o Senhor traga uma mudança de mente, Pai, um virar, Pai, de chave, uma nova estação, Pai, uma nova estação, Pai, que seja um tempo de restauração, uma mudança, Pai, de tempo de transformação, ó Pai, e tempo que o seu bálsamo de Gileade possa passar e possa cicatrizar todas as feridas. Jesus, assim como o Senhor passou em Samaria e viu aquela mulher no poço, o Senhor possa entrar em cada casa e restaurar cada pessoa, cada mulher, cada homem, cada um, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, pastora Adriana. Bênção demais. Muito bom. Gente, espero que tenha edificado a sua vida, edificou a minha. Eu estava aqui ouvindo, segurando as lágrimas e com meu coração queimando. Deus é o Deus que cura.
Jeová Rafá, que sara as emoções, o físico, o nosso espiritual. Ele nos prepara, Ele adestra as nossas mãos para a batalha, né? Para a guerra, nos vales. O vale não vai te matar, não, vai te curar, vai te preparar para aquilo que Deus tem para a sua vida. Amamos vocês, um beijão, não esquece de dar um like aí, Deus te abençoe.